Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do De Dentro para Fora. Eu sou Mirtes Neves e fico muito feliz por estarmos juntos em mais esse encontro. E hoje nós vamos conversar sobre aquilo que sustenta uma vida de adoração. Porque no fim das contas, a grande pergunta não é como começar uma caminhada com Deus, mas como permanecer fiel ao longo dela. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu quero fazer um convite muito especial para você. Para você se inscrever neste canal, curtir esse episódio e compartilhar de qual cidade que chegou esse episódio até você. Nós amamos conhecer vocês. Hoje eu recebo aqui no estúdio do De Dentro para Fora Samuel Barbosa, cantor, pastor, líder do Ministério de Artes da Igreja Batista do Bom Retiro aqui de Curitiba. Samuel, Olá, que bom ter você aqui com a gente. eu que te agradeço, Mirtes, que tempo precioso aqui. A gente já vem conversando um pouco, né? Sim. Antes dessa gravação aqui, e eu creio que é muito de Deus, e para mim é uma alegria hoje poder compartilhar um pouquinho, né, dessa história de vida, dessa caminhada, que a gente possa abençoar você que está nos assistindo hoje, de alguma forma. Esse é o propósito final. Uma alegria toda minha, imagina. Amém. Samuel, quando você olha para a tua trajetória, a tua caminhada, ela começou há bastante tempo atrás. Você imaginava que você ia viver tudo que você viveu? Da forma como que você viveu? De forma alguma, né? Até porque quando a gente começa uma caminhada, a gente está crescendo, a gente está cheio de inseguranças, de medos, né? Aprendendo a caminhar. Acho que essa confiança que a gente acaba com o tempo tendo em Deus, ela realmente é passo a passo, né? Cada etapa, cada desafio que Deus coloca na nossa vida. E como eu comecei muito cedo, eu comecei a cantar e trabalhar com evangelismo, viajar. Eu tinha 14 para 15 anos, estava fazendo ali 15 anos, então era praticamente um menino, né? Sim. Assustado, mas ao mesmo tempo feliz, porque gostava de cantar muito, e comecei a trabalhar com evangelismo aqui já no Paraná, numa banda chamada Sinai, né? Uma das primeiras bandas que a gente teve na década de 90 aqui, do famoso Clubão, que era um trabalho da Mocidade para Cristo, da MPC. Muita gente dessa época se converteu nessa época. Então, assim, eu realmente não tinha ideia do que ia acontecer. E quanta coisa já rolou depois de lá, né? Meu Deus. Tá passando um filme aí. É um filme grande, mas não esperava, de Mas jeito nenhum. Né? que coisa Mas incrível, né? Deus é fiel, Deus é está me fiel. sustentando até hoje. E como Deus conduziu você até chegar à banda Filhos do Homem? Uhum, E você consegue lembrar daquele, claro que consegue, né? sim. Daquele primeiro convite e o que você sentiu? Porque você sentiu naquele momento? Uhum. Eu acho assim, eu tive uma caminhada grande ali antes de chegar no Filhos do Homem, sabe? Eu acho que tudo ali foi um cuidado de Deus, né? Em 99 para 2000, eu estava morando em São Paulo, trabalhando na Comunidade da Graça, auxiliava muito o pastor Ademar de Campos e o pastor Ronaldo Bezerra, que é o pastor presidente hoje. Antes era o pai dele nessa época. Hoje ele assumiu essa igreja maravilhosa, um lugar que eu, assim, eu aprendi muito, eu cresci muito. Fui discipulado, caminhando junto com o pastor Ademar, juntamente com o pastor Ronaldo Bezerra. Então, assim, ali eu aprendi muita coisa da parte, né, de chamado. Minha parte musical foi bem legal, eu desenvolvi muito isso nessa época. E logo depois dali, 2001, no começo de 2001, eu acho que foi isso. No começo de 2001, eu estava no... Depois de tudo que eu vivi, eu estava no programa Raul Gil, de Calouros.
Antes do Filhos do Homem. Antes do Filhos do Homem. Aí você foi pro Raul Gil. Fui pro Raul Gil. E lá eu estava querendo a minha carreira decolar, voar, né? E foi muito bom. Eu tive bons tempos ali, bons contatos. Fiquei muitas semanas em primeiro lugar, ganhando. E achei que dali eu ia construir o meu futuro. E no finalzinho lá, quando estava quase para tudo dar certo, deu tudo errado, né? Porque Deus tinha um outro plano. Como, apesar de eu ter alguns sonhos e correr atrás de buscar isso, eu lembrava sempre da oração da minha mãe, né? Que ela me contava que assim que eu saí da barriga dela, ela colocou ainda com cordão umbilical em cima da barriga dela, botou a mão sobre mim e falou: Deus, eu te consagro aqui, o Samuel vai ser um levita do Senhor, usa a vida dele como você quer, eu te entrego hoje ele nas tuas mãos, em nome de Jesus. E aí isso me perseguiu a vida inteira. Então, assim, por mais que eu tentei algumas coisas e corri atrás de algumas coisas, eu sempre, no fundo, tinha aquela convicção de que Deus tinha um propósito, né? Então, as coisas que eram para quase dar certo deram errado. E logo depois eu voltei para Curitiba, perdido, porque o meu sonho tinha dado errado, aquilo que eu tinha planejado, e que parecia que estava tudo andando super bem, ia ser a minha hora, a minha vez. Me descobriram até que enfim. E aí deu tudo errado. Aí voltei para cá, perdido, não sabia o que fazia. E fiquei por aqui mais uns 6 meses. E aí um belo dia, o pai do Cristiano, do Cris, que ele era um amigo muito chegado do meu pai, foi discipulado por ele, caminhou com ele num pastoreamento que meu pai fazia com homens de negócio desde a época de 80. Ele apareceu aqui, de alguma forma eu encontrei pastor Eliseu aqui, e ele me mostrou um CD do Filhos do Homem, aquele amarelinho que tinha a música Faço Melhor. Cara, nós precisamos distribuir isso aqui melhor. Você não conhece? Você conhece um monte de gente, né, Samuel? Eu falei, eu conheço. Você não quer ajudar a gente a vender isso aqui em Curitiba? Tipo, lá em Pato Branco, na região ali, o pessoal já está conhecendo, mas aqui em Curitiba ninguém conhece. E aí ele me propôs para ser meio que o divulgador do Filhos do Homem aqui. E isso durou um tempo, eu escutei o trabalho, escutei o CD, e logo em seguida... meu irmão morava em Pato Branco e eu fui para lá num retiro de carnaval, que era muito legal, rolava outras coisas sobrenaturais nesse encontro, e quando a gente ia, meu irmão me incomodou tanto que eu fui para esse retiro. Quando eu cheguei nesse retiro, Deus falou de uma maneira, assim, fora do normal, comigo, com todos, acho que estavam naquele retiro, foi sobrenatural em todos os aspectos. E Deus falou comigo de uma forma muito forte. E aí eu acabei voltando desse retiro, vendi tudo que eu tinha aqui e fui embora morar em Pato Branco. Não sabia como ia viver lá, do que ia viver. Falei, cara, Deus mandou eu vir para cá. Eles falaram, cara, venha que nós vamos se virar aqui. Alguma coisa nós vamos fazer para você sobreviver. E... acabei mudando para lá e depois de um ano morando lá e trabalhando lá, dando aula de canto para a cidade inteira, aí que eles me chamaram para ir para o ministério. E foi muito engraçado como isso aconteceu. Eu cheguei, eles estavam gravando o CD Mãos Limpas, que é um CD bem conhecido, e aí eu fui fazer uma guia de voz no estúdio. Fiz essa guia de voz para o rapaz que cantava lá, que vai ajudar ele. Beleza, aí gravei, fui embora, voltei lá para minha correria de aula e depois de uns 2, 3 dias eles me ligam. Falam, Samuel, o cara não consegue cantar a guia de voz que você fez. Tipo, a guia tá mais legal, nós podemos deixar a sua guia de voz? Eu falei, cara, pode, eu não fui gravar valendo, eu fui fazer uma guia mesmo. E ficou boa a guia. Daí, que é uma música famosa chamada Posso Descansar. Né? Posso descansar em tuas mãos, posso descansar. Música maravilhosa, eu amo ela demais. E aí,
Depois de uns 3 meses que isso passou, eles me convidaram. Ele falou, cara, a gente orou, foi conversar lá com o pai, com a mãe, com a galera que comanda a banda. Você quer fazer parte? Então, assim, eu não cheguei de cara pro Filhos do Homem, né? Eu dei um passo muito maluco, porque quando eu voltei do Raul Gil, eu estava vendo meu melhor tempo aqui, porque eu estava na TV toda semana, eu estava, tipo, não conquistei o que eu queria solo, né? Mas eu conquistei o que eu queria de fama, então eu trabalhava bastante, eu fazia comercial de TV, filmagem, rádio, eu fazia muita coisa, foi a melhor época profissional do cantor. E então, quando eu fui para lá, eu realmente abandonei tudo, porque eu ouvia a voz de Deus. E para mim isso é o mais importante. Eu não fico falando toda hora que Deus falou comigo. Acho muito sério isso. É porque Deus me disse, Deus não. Isso é uma coisa muito séria para você jogar essas palavras ao vento. Tem que ser Concordo. algo muito sério, Sim, muito direto de sim, Deus. Então, muito sim. quando eu falo, cara, Deus falou comigo, é porque ele falou mesmo. E daí para frente, as coisas caminharam, foram crescendo, entrei na banda, ajudei em várias situações ali, terminou esse CD, depois a gente gravou Casa Favorita, que também gravei meu segundo projeto solo, Samuel Barbosa, em 2004, e dali foi. Então, assim, esse convite, eu não fui atrás dele, não Ele fui para surgiu Pato mesmo. Branco por causa disso. Eu fui para lá porque Deus tinha me mandado para lá. Se era para cantar com ele, se era para fazer outra coisa, eu não fazia ideia, né? Então esse convite veio, quando veio eu aceitei de bom grado, como se fizesse parte daquilo que Deus está planejando. E realmente foram anos muito bons. Eu, quando olho para o Filhos do Homem, eu só tenho gratidão, né? Muita. É uma história bem forte. Nós estávamos conversando um pouquinho antes, você tem me falado, conversado, né? Que Deus é muito claro com você, né? Ele te dá as direções bem claras. E também a tua saída também foi assim. Também. Eu acho assim, a gente tem que ver um ponto interessante para você ver se você está num lugar, é se você está conseguindo ser produtivo. Olha que interessante. Sabe? Isso é para tudo, né? Para tudo, para tudo. Então, assim, eu cheguei no momento ali que, para mim, o riacho secou, sabe? Como secou para o profeta, estava na hora de eu me mover. E eu senti isso bem claro, que o que eu fui somar ali no ministério, seja na igreja, em tudo que aconteceu nos anos ali em Pato Branco, estava chegando ao fim para um novo ciclo, uma nova etapa. Por isso que eu, quando pedi para sair, eu levei uma palavra que Deus tinha falado comigo, e dentro disso eles acabaram, né, me abençoando e falando, cara, não dá para deixar você mais aqui, não posso te segurar, Deus tem uma coisa maior aí para fazer através da sua vida, e é aquela questão de você entender os tempos, sabe? E então, quando eu saí, graças a Deus, saí na bênção com todo mundo. Todo mundo que sai de algum lugar hoje sai brigado, sai por um desentendimento grande, ou Há muitas por divergências de opiniões. divergências, brigas, eu quero Muitas, ser o dono, eu quero ser o líder, eu quero ser o chefe. Eu não tenho nada disso, né? Então, assim, não queria mais passar um dia sem fazer aquilo que Deus tinha preparado para mim. Isso é importante, né? Daí, depois dali, Deus me deu uma palavra que está em 2 Crônicas 16:9, né? Que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo o coração é totalmente dele. Daí vem o nome do ministério que eu cuido hoje lá na igreja, que é o nosso Ministério de Adoração da Batista do Bom Retiro, que é o Totalmente Teu. Olha. Entende? Entendo. E quanta coisa rolou até chegar agora, em 2020, que eu fui para a Batista do Bom Retiro. Muita coisa. Eu acredito. Muito mesmo. Quase se passou mais de 10 anos, para Deus cumprir o que Ele está fazendo hoje. Que interessante, né? Quantos frutos não foram colhidos? Mas e quantas lágrimas também não foi? Aquela lágrima, assim, que você conheceu, que você soube. Porque tanto tempo no ministério, muitas coisas, muitas expectativas, porque tem a parte de Deus e tem a parte nossa também. Mas
como você mesmo falou, você é envolvido em tantos ministérios e tantas pessoas conhecidas, ministérios conhecidos. Sim. Adhemar de Campos, Fernandinho, poucos que nós falamos aqui, mas tem tantos outros, Tem muita né? gente. Nós estávamos falando sobre pontes um pouquinho, né? Que nós somos pontes. É verdade. Ainda brincamos, ainda bem que somos pontes e não somos muros, porque tem muita gente que é muro, né? Não apresenta. Mas teve algumas expectativas frustradas. Ah, sim, teve. É que às vezes a gente cisma de acelerar um processo de Deus. Eu acho que é aí que a gente se frustra, sabe? Quando a gente caminha no passo certo, no tempo certo, sem acelerar nada, né? Acho que Deus é muito assertivo em tudo que Ele prepara para nós, né? Eu creio Os nisso. planos dele não são bons, perfeitos e agradáveis, né? Só experimenta isso quem se entrega a fundo, né? Também você não vai experimentar uma vida dessa se você não deixar tudo para trás. Sim. Mas se é bom, eu vou ficar bem lá. Se ele é perfeito é muito interessante para mim, porque perfeito quer dizer sem erros. Mas não significa, às vezes a gente olha um projeto de Deus, ele vai começar aqui e vai vir para cá. Não é isso? Sim. Até ficar maduro aqui, ponto final. E não é assim. Às vezes Deus vem aqui, daí vai lá para baixo, aí vai lá para cima, aí dá umas voltas aqui no deserto, desce de novo. E depois de longa data você chega aonde Deus tem planejado. Mas por que essas demoras acontecem? Porque Deus não vai deixar você chegar onde Ele tem planejado sem estar parecido com Ele. Sem te amadurecer. Eu falo que o maior desafio que Deus tem nessa vida é nos deixar parecido com Ele, porque a gente dificulta isso demais, sabe? Então, qual que é o meu projeto de vida? Cara, teu projeto de vida é ser parecido com Jesus. Se você for parecido com Jesus, tudo que você for fazer vai ser bem sucedido. Isso não quer dizer que não vai ter lutas, que não vai ser difícil e tal, né? Até porque é isso que nos faz estar próximos de Deus, né? O povo de Israel só gritava socorro quando a coisa ficava muito apertada, eles desobedeciam, aquele ciclo vicioso, né? De quando Deus abençoava, eles esqueciam de Deus, e aí depois precisava passar um momento muito difícil para as coisas voltarem. A gente não é diferente, né? Então, quando a gente consegue ter esse discernimento que o plano perfeito de Deus quer dizer, eu vou cumprir, né? A gente fala tanto que Ele é fiel para cumprir, que Ele que começou a boa obra em vós, há de completá-la em Cristo Jesus. Então, se o plano é dele, Ele vai completar, mas a gente precisa estar pronto, preparado, tratado, com a nossa carne bem morta, para que a gente possa realmente ser útil naquilo que Ele tem sonhado, aquilo que nem olhos viram, aquilo que nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Verdade. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É verdade. Então é um processo longo, às vezes dolorido, porque a gente ficar parecido com ele não é fácil. A gente tem que abrir mão de muita coisa, mas vale a pena. É isso que eu posso te dizer hoje, depois aí de né, esse ano agora de agora de 2026 eu fiz 35 anos que eu estou viajando, cantando, pregando, ministrando, falando, rindo, chorando, apanhando. Mas teve um momento que foi assim, aquele momento crucial, que foi um dos mais difíceis da tua vida, você, 1 ou 2? Tomara que seja só 1, né, porque tem algumas vezes que são vários, né. Eu acho que um dos momentos mais difíceis da minha vida é quando eu perdi tudo que eu tinha ao meu redor, literalmente, né? E aí eu experimento hoje a graça, a fidelidade, o amor de Deus para comigo, né? Independente, a gente estava falando domingo, o pastor Lobo estava pregando sobre pessoas que aos nossos olhos foram maravilhosas dentro da palavra,
mas erraram feio, pisaram feio, tiveram seus, né? Você fala, meu Deus, aquele cara era uma benção, como ele foi fazer aquilo? Então, Humanidade, exatamente. nossa parte humana. E como Deus usou. A gente nunca é poupado das nossas escolhas. Isso eu estava conversando com os amigos ontem numa célula que a gente estava, né? Tudo aquilo que a gente escolheu de errado, a gente carrega. Deus perdoa, Deus é bom, né? Até esquece, mas nós carregamos as nossas escolhas erradas. E hoje, depois que a gente acaba tendo esse trabalho também pastoral ali na igreja, cuidando de tanta gente, conversando com tanta gente, atendendo tanta gente, solteiro, casado, viúvo, divorciado, novo, velho, a gente vê que a gente tem que ter muito mais misericórdia das pessoas. Verdade. A gente julga demais. Verdade. E eu acho que esse é um dos principais problemas porque a igreja ainda não tomou conta desse país ou do mundo. Porque a gente é muito carrasco. Principalmente se a gente passou por alguma coisa que que a gente está ajudando alguém, sabe? E a gente tem tido esse entendimento hoje que aquele que mais aponta o dedo é o que mais tem falhado. E que mais precisa de ajuda. Exatamente. É O que- o é o que eu carrasco. penso. A pessoa está passando pela mesma luta, pela mesma dificuldade e está amassando, esmagando aquele que errou e que falhou. Sabe? Então, uma coisa interessante, né? Nesse mundo de você conversar e atendimentos e tratar pessoas e falar com pessoas, é que a gente precisa ser misericordioso. É verdade. Você comentou que você perdeu tudo, né? Que foi o momento mais difícil da tua vida. Uhum. E geralmente quando isso acontece, a primeira coisa que as pessoas fazem é se afastar de Deus. É. A gente tem visto isso, né? No nosso meio. Nós temos muitas pessoas próximas conhecidas, né? Uhum. Então a gente percebe o quanto que isso acontece mesmo, não é uma falácia, é um Sim. acontecimento. O que você contribui, o que você acha que esse fator contribui para essas decisões das pessoas se afastarem de Deus, que não foi o teu caso. Uhum. Pelo que eu entendi, você se chegou mais ainda a Deus Sim. nesse período. Foi interessante porque um dia que eu falei, Deus, eu perdi tudo, né? Ele falou, tudo bem, você só não pode perder a mim. Porque se você perder a mim, você nunca mais recupera nada. Hoje eu recuperei tudo. Graças a Deus. Porque Deus é bom. A graça dele nos cobre, nos lava assim de uma maneira, dia após dia, que a gente fica sem graça. É bem isso, sabe? E você transmite isso, nos né? envergonha esse amor assim extremo de Deus sobre nós. E eu tô aprendendo a ter esse amor com quem eu tô perto. Olha que incrível isso. Por causa disso. E é interessante, né? Uma vez eu falei, Deus, por que a gente faz tanta coisa errada? Ele falou, primeiro porque você decide caminhar sozinho. Você não ouve uma direção clara que eu te dou. Agora, o interessante é que é impossível para mim e para você viver uma vida sem escolhas erradas. Olha como Deus é maravilhoso. Porque se eu não passasse as lutas que eu passei, eu não ia saber acalentar pessoas que eu sei hoje. Entender a dor delas e mostrar que aquilo ali não é o fim do mundo e nem é o fim da vida. Que tem uma luz no fim do túnel, né? A luz do Espírito Santo, que é uma pessoa que vem chorar algumas dores com você, você falar, ei, você tem aquela autoridade de poder pegar na mão dela e falar, vai passar. Hoje tá ruim, hoje tá horrível, eu sei, mas vai passar, porque para mim passou. Sabe? Então, quando Deus falou isso para mim, você pode perder tudo, mas se você me perder, você tá lascado. A conversa foi bem essa, né? Então, assim, lógico, eu tive meu tempo de reclusão, como todo mundo tem, eu tive meu tempo de caverna, mas nunca longe de Deus. Muitas coisas foram justas, e muitas foram bem injustas. Eu acredito numa Foram caminhada. julgamentos muito injustos, né? Pessoas que eu servi a vida inteira. Mas, enfim, para quem que eu faço? E é isso que eu tento transmitir hoje para
para as pessoas que estão comigo ali na igreja. Para quem você está fazendo? O que você está esperando? Eu não posso fazer nada para Deus esperando em troca. Eu faço porque Ele é bom e porque eu tenho experimentado essa misericórdia e essa graça todos os dias. Então, tomo decisões erradas? Tomo. Falho ainda? Depois dos 50 anos? Falho. Mas mais gostoso... Mas tem falha, tem idade? Não sabia. Não Desculpa. tem. Mas aí, não, é tipo, por tanto que a gente já viveu, Sim, a gente era pode tipo para pensar, estar falhando menos, sabe? sim, eu entendo. Mas o ser Mas a humano dinâmica da vida está diferente hoje. toda a vida. O ser humano é complicado, né? A gente deixar Deus controlar tudo é o maior desafio da nossa vida. E o desafio é exatamente isso, entender e ter compaixão e ressignificar essa dor de verdade, porque, Sim. como eu estava falando, você realmente transmite essa serenidade, transmite, dá para sentir aqui no ambiente aquele aconchego de pastor mesmo, assim, aquele carinho de pastor mesmo. Sim, é graça. É graça e favor do Senhor. Samuel, depois de tudo que você viveu, você caminhou em ministérios, como a gente estava conversando, o que sustenta mesmo a vida de adoração? Eu acho que é a mesma coisa que sustenta um casamento. Chama relacionamento. Se você não tem um relacionamento íntimo e profundo com o teu marido, com a tua esposa, teu casamento tem uma grande chance de naufragar. Mas se você não desgruda, não larga dele, independente do que está passando, da luta que está acontecendo, então assim, Deus realmente é meu refúgio. Deus realmente é a única coisa que eu tenho. Então, eu vejo, né, algumas pessoas que a gente caminha hoje, pessoal cansado de fazer. Ai, não, vou fazer de novo, cantar de novo, tocar de novo. Falei, gente, eu canto há 35 anos e toda vez que eu subo no altar me dá um frio na barriga. Toda vez, né? A questão musical a gente tira de letra com o tempo. Canto qualquer coisa, canto qualquer ritmo, canto qualquer tom, não tem problema. Mas quando eu tô assim diante de Deus, a responsabilidade que eu tenho, que eu tô fazendo uma igreja inteira ou um lugar de um evento, de um show, adorar e estar na presença de Deus, que eu não tô ali para fazer um circo, né? Só para uma vez uma pessoa me entrevistou quando o Filhos do Homem estava numa época bem estourada, assim, bem, era um absurdo de a gente chegar em lugares em Londrina para tocar naqueles estádios deles lá, e a gente não conseguir sair da van de tanta gente que tinha em volta. Nunca experimentei isso na minha vida, né? Mas eu subia naquele palco lá pra gente tocar, me dava um gelo na barriga, porque eu sabia para quem eu estava fazendo. Eu sabia que se a banda tinha dado esse boom ali, né, de conhecido e tudo mais, não tinha nada a ver com a gente. Não eram os melhores músicos, não eram os melhores cantores, mas era o coração que a gente tinha. Quando a gente sentava, quando ia compor as canções, sabe? É uma coisa que eu quase não vejo mais hoje. Hoje a gente faz alguma coisa para dar certo, para estourar, sabe? E as canções que perduram anos são as canções que elas nascem da tua intimidade com o Senhor. Né? Por isso que a gente canta até hoje. Queremos o teu nome engrandecer, né? E tantas outras, do Ademar, do Azaf, Ademar por do tua Campo. obra em nossas vidas. Né? Ele até esteve ministrando esses dias aqui. Ali na PIB, né? Então, assim, são canções que não, de experiências verdadeiras, reais, né? E isso aí a gente não perde. Então, a luta nossa hoje é resgatar músicas e canções sérias para a gente estar cantando, que realmente declarem quem Deus é, né? Eu vejo que a gente hoje está vivendo um tempo de igreja, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Que o culto tem sido muito para nós. Para quem que é o culto, né? A gente tem que querer sair satisfeito.
Tipo, se desse para dar uma nota para a palavra, para o som, para o louvor, né? Será que isso não acontece intimamente? Acontece. Não, eu não estou falando nem dos outros, estou falando de Direto. nós mesmos fazermos isso. Acontece. E É uma algumas pergunta. pessoas que vêm, hoje eu não gostei muito do louvor, eu já ouvi isso. Mas não era para você, querido. As Entendeu? músicas, não conhecia as músicas, são músicas novas, são músicas diferentes, músicas antigas, músicas novas. Uns gostam de música antiga, reclamam. Uns gostam de música nova, diz que quando você canta antiga, eles queriam a nova. E quando você canta a nova, eles queriam a antiga. Então, assim, a gente vai ser um bando de insatisfeitos o resto da vida, né? Salmo 115, 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Né? Essa é uma das declarações mais fortes que a gente tem para que a gente acabe com esse culto centrado no homem. Né? E todas as coisas, né? A palavra diz isso, que todas Exato. as coisas que nós devemos fazer, nós devemos fazer através da fé. Só que assim, a pessoa só vai entender a profundidade de que não é para mim mesmo na pergunta que você me fez. Como é que você mantém tantos anos uma vida de adoração, né? Eu aprendi também a adorar o Pai em espírito e em verdade, sabe? Que adorar em espírito quer dizer que eu posso adorar em qualquer lugar. Eu não preciso de um lugar específico. Não é mais em tal lugar ou em tal lugar como era antigamente. Hoje eu adoro no banho, eu adoro no ônibus, eu adoro no carro, eu adoro Louvando, passeando no cantando. parque, eu adoro na academia. Você está entendendo? Eu adoro em qualquer lugar. E em verdade, o que que é? Cara, Deus quer uma verdade, uma adoração. Lembra lá em Romanos 12, a gente fala uma oração, um culto racional. Um culto racional. Então, uma oração, adorar em verdade é adorar baseado na palavra. A palavra é a verdade. Intencionalmente, com intenção, não com emoção, né? Exatamente. E bem intencional. Qualquer adoração que não venha baseada nas escrituras é algo emocional, é algo nosso, do nosso coração, apaixonado. É uma intenção de adoração. Uhum. Não é uma intenção de interesse, é uma intenção de verdade, porque nós lutamos contra a carne todo dia, todo momento. As urgências da nossa vida, elas nos afastam. Sim. Das circunstâncias. Mas e quando eu tenho essa verdade carregando dentro de mim, como você falou agora? Essa verdade. E você falando desta forma, dá para claramente ver o que é alguém que só canta ali num palco, e como aquele que está cantando, mas está adorando ao Senhor. Isso, Porque se um dia estraga o nosso microfone, não vai ter louvor? Não vai ter louvor? Se um dia estraga, né, o som, o PA da igreja, entende? Então, assim, a gente é muito viciado em coisas para chegar a Deus, e não precisa. Por isso que Deus pede para nós um culto racional. Porque não é, hoje eu não estou com vontade de levantar a mão para cantar. Mas não é para você ter vontade. Ele é um culto racional. Você faz porque você sabe que Deus é digno e você, se não está com vontade, levanta a mão igual. Canta igual. Busca igual. Quer dizer, esse culto racional, ele vai muito além do culto de domingo que nós estamos imaginando. Ele vai no nosso culto diário. Que é para manter essa vida que você falou aí. Como é que você uma vida de adoração tanto tempo? Você tem que conhecer aquele que adora. Tem muita gente que fala de Deus, mas não conhece. Aí aonde a gente vê isso na realidade? No primeiro problema, na primeira dificuldade, na primeira desilusão. A pessoa larga fora, vai embora. Entende? Então... Você acredita que isso é das situações, das circunstâncias que podem fazer parte daquelas pessoas que, por um motivo, acabam se afastando da igreja? Sim, sim. É gente que sempre fez um culto apoiado em pessoas, em líderes, em pastores, e nunca numa experiência real dele. Quem não tem essa experiência real, vai embora. Ele sai, ele não aguenta ficar num ambiente de algo que ele não conhece. A gente suporta por um tempo. Eu estava pensando... Depois disso, a gente não aguenta mais. Se enraizar na palavra. De fato, buscar, de fato, a palavra e lembrar que nós temos a parte humana, mas o outro que também caminha com a gente, nas circunstâncias, também tem a parte humana. Você costuma ensinar um tripé.
da vida cristã. Oração, palavra E louvor. e E adoração, louvor. adoração. Uhum. E como esses três pilares, eles sustentam a caminhada firme em Deus. Isso também foi para você? Ah, toda a vida. Hoje, quando a gente conversa com algumas pessoas, é engraçado que vem reclamar de alguma situação ou compartilhar uma dificuldade grande que está vivendo, está passando. Primeira pergunta que eu faço para a pessoa é: como é que está a sua vida de oração? Como é que você fala com Deus? Você ora com Ele todo dia? Você tem o teu tempo com Ele? Você faz uma devocional? Você lê a palavra? Não. É porque é a fonte que vai nos alimentar. E o maior exemplo para nós disso é Jesus, quando estava conversando no deserto com Satanás. E olha que Satanás é bom de tentar a gente, né? De saber, esse cara ia gostar disso, vou oferecer isso para ele. Ele sabe, ele vê a nossa vida. E todas as vezes que Satanás tentou tentar Jesus, a coisa, a palavra forte que Jesus respondia é: está escrito. Aí, dependendo da situação, ele falava, né, os textos: não tentará o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. Mas o que me chama a atenção é isso. Por que Jesus não caiu na lábia, que ele estava como homem, de Satanás, que é astuto e malandro e sabia que Jesus estava morrendo de fome quando ofereceu a pedra, transforma em pão. Então, assim, nos desafios que a gente tem na vida, se a gente não sabe o que está escrito, a gente cai. É simples assim. É verdade. Você falando com esse texto todo, eu pensei aqui, será que nós sabemos adorar mesmo? É uma pergunta que Essa é fica. a grande pergunta. Será que eu tenho orado? Será que eu tenho... Ensina-nos, né, Deus, a adorar como convém. Uhum. Essa deve ser a nossa oração, de buscar, de fato, a verdadeira adoração. Eu acho que isso tem que estar no nosso coração, essa pergunta. Essa pergunta tem que estar no nosso coração, independente se eu sou líder de louvor, independente se eu estou no ministério, independente. Ah, não, isso é só para o pastor, Porque isso é só para o Samuel. Porque isso causa dependência do Senhor. Isso é só para o Samuel que está na igreja, que está como líder de ministério de louvores, de artes. Mas isso é para todos, não é? É para todos, porque eu creio que Deus nos enxerga assim como você enxerga uma filha de 5, 6 anos que vai apresentar uma dança para você que ela aprendeu na escola, ou um desenho que ela fez para você com a sua cara toda rabiscada. Olha que, nossa, que lindo, minha filha. Então, eu creio que Deus olha para nós, sabe, com esse mesmo foco. Tipo, olha lá, meu filho, que lindo, tá até tentando me adorar direito. Olha como eu amo ele. Né? A gente tem que entender que nós temos um Abba, né? Um Abba Pai, um paizinho, que tem esse lado, apesar de Deus ser justiça também, ele tem todo esse lado amoroso conosco. Deus quer saber se você está tentando. É isso que eu tento mostrar para as pessoas. Não é se você é perfeito. Ele está querendo que você tente. A nossa salvação não diz que a gente tem que desenvolver a vossa salvação. Sim. Quer dizer, não é só aceitei Jesus hoje, está tudo certo, não preciso fazer mais nada, vou deitar numa rede com água de coco e esperar Jesus voltar. Não, vou viver minha vida buscando, crescendo, né, e desenvolvendo a nossa salvação. Quer dizer, para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida útil, uma vida que vale a pena. E isso é estar tentando tudo. Inclusive, será que eu adoro direito? Eu não sei. Porque se adorar não é cantar, tô lascado, porque eu sou um profissional da voz. Então, aí já cai metade dos meus recursos, né? Adorar não é tocar. Aí o cara que é baterista, guitarrista, músico, tecladista, maestro, não adianta. Deus não está querendo esse louvor dele. Então me sobra só ser o melhor amigo dele. Me sobra dependência. É complicado a gente que ralou, correu para ser bom naquilo que a gente faz, cada um na sua área, né? É complicado você escutar. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu ouvi quando eu cheguei no Filhos do Homem, né? A pastora Clotilde já se foi agora na pandemia, uma querida, caminhou muitos anos com a minha mãe, era uma amiga, ela ficou como minha segunda mãe.
E ela falou assim, nós não queremos tua voz aqui. Ela falava assim. Eu falei, mas como? Tem que melhorar aquilo ali tá ruim, aquilo ali, meu Deus, como é que não quer? Tipo, ninguém desdenha Sim, uma coisa que precisa. E ela falou, não, nós não precisamos, a gente já tem o Espírito Santo aqui, ele guia tudo que a gente faz. que Nós incrível. precisamos de você, não da sua voz. Meu Então ela já Deus. enxergava tudo, né, que Deus fazia na minha vida, conviveu comigo desde pequeno. Então ela já sabia todo esse chamado. E tanto que ela foi uma das pessoas usadas para mim largar tudo aqui em Curitiba em 2001 e ir embora para lá. E é duro para a gente ouvir que aqui a única coisa que eu tenho. O João Alexandre fala uma coisa muito engraçada, né? Quando o pessoal que gosta de, tipo, chamar, quer que o cara toque, cante e não dá, não abençoa, não dá uma oferta, né? Aí você fica, cara, não me pede para te dar de graça a única coisa que eu tenho para te vender. E eu fiquei naquele sentimento ali, assim, como se eu tivesse que dar de graça, né? Uma coisa, eu falei, como não precisa? O que eu tenho é muito valioso. E ela falou, não, a gente quer você, não a sua voz. E aí eu fui entendendo que Deus também não quer minha voz. Que precioso o trabalhar de Deus na tua vida, Samuel. Nossa, É, esse tempo todo Deus trabalhou pontualmente. é Tantas verdade. coisas, lindo de ver essa trajetória que E, serve para nossa vida também, é, né? Eu e acho que, assim, foi tão dolorido que eu não lembro mais alguns, nossa, sabe? olha que forte, foi tão dolorido. Como assim? Foi tão dolorido que eu não É, lembro mais. exatamente. Isso é forte, hein? Sabe quando você chega naquele ponto de não aguentar que arrebenta? A ruptura. Mas eu continuei obedecendo, sabe? Eu acredito que esses pontos de ruptura que transformam É, a parte de menino isso. para maturidade. O ressignificar que a O gente estava ressignificado falando. que a gente Bem estava isso. falando. É, De você olhar tudo isso, de olhar, porque quem está no ministério sabe quantos desafios, quantas deslealdades, isso. quantas rupturas, quantas falação por trás, quanta É, coisa injustas uhum. acontece. Você mesmo relatou, não quis relatar os fatos em Vários, si, né? São uhum. coisas que acontecem. Mas a gente ter esse olhar, ele só muda no ponto de ruptura. É isso que eu entendo pela própria vida que a gente já teve, Sim. ministério e tudo, né? Acho que a cura, a transformação completa de Deus, ela vem para nós quando você não consegue nem odiar a pessoa que mais te feriu, Verdade. sabe? Se bobear, eu sou capaz de dar um abraço. Não passa mais do outro lado da rua. Agora já oferece o pão, Não. água. Se a pessoa não quiser o abraço, é outra história. É Mas, com assim, ela, é né? É com sobre ela. ela. É É, mas, forte isso, sabe? Samuel. Então, assim, eu vejo que. ah, eu acho que o desafio, nós estamos caminhando ali para uns 60% de ser parecido com Jesus, sabe? Temos uma trajetória longa ainda, né? Graças a Deus. Ainda tem, Samuel, né? estamos caminhando para o final. Amém. Conversa muito boa. Nossa, gratidão no meu coração pela essa conversa. Depois de tantos anos no ministério, gostaria que você deixasse uma palavra para quem está nos ouvindo agora, do teu coração para o coração dela. Eu tenho sempre a mesma, eu já passei anos, né, pensando em deixar palavras diferentes, mas eu não consigo, sabe? Uma coisa que para mim marca muito forte é que quando Jesus morreu por mim, ele não morreu um braço, ele não morreu uma perna, morreu um peitoral, a cabeça, ele morreu inteiro. Então, assim, se você decidiu caminhar com Jesus, né, o que eu tenho para dizer para você hoje é se entregue por inteiro. Não tenha medo daquilo que Deus vai fazer com a sua vida. Tem muita gente que está desviado, vou, né, usar essa palavra, que está fora da igreja porque não quer o que Deus tem para ela. Não é Pera, porque está decepcionado. peraí, como assim? Não quer o que Deus tem Tem para... preparado para ela. Mas por quê? Porque não bate com os sonhos pessoais dela. Hum, E para você, eu quero ser isso, mas não é isso que Deus tem para você. Então, você acredita que não é pelo que desavença, algum
Pode Descontentamento da até igreja. ter esse motivo também. Porém, eu vejo que tem muita gente que não se achega a Deus e nem na presença dele, porque já sabe o que Deus vai pedir dele. As renúncias. Total. Não, eu quero isso para minha história. Deixa eu só ir lá no culto, bater palma e dar meu dízimo. Mas quem comanda os meus dias sou eu. Eu não quero que Deus comande a minha vida. Só quero Ele como Salvador. Não como Senhor. É isso aí. Entendeu? Fantástico. Então, vai viver para Deus? Já é difícil, porque a gente renuncia tanta coisa, abre mão de tanta coisa. Então, assim, vai andar com Ele para você experimentar o bom, o perfeito e agradável. Por favor, se doe por completo, para que essa escolha de vida vale a pena. A gente só consegue dizer que vale a pena, não é pelo que a gente ganha, mas é pelo que a gente às vezes consegue perder para ser transformado e ser diferente, né? Então, vai viver para Jesus, você escolheu isso para sua vida, viva por completo, sem reservas e sem medo do que vai acontecer com você. Porque sempre ele vai ter o bom, o perfeito e agradável. Ó, Romanos 12:1. Apresentei os vossos corpos por sacrifício. Estamos falando de sacrifício. Se entregar e viver totalmente para ele é um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, não é emocional. Hoje eu não estou sentindo de buscar, não estou sentindo de fazer, não estou sentindo de orar, não estou sentindo de ser obediente, não estou sentindo de tocar, de cantar. É um culto racional. O culto não é apenas um momento de reunião, mas uma vida entregue totalmente a Deus, né? Então, não tem como a gente apresentar os nossos corpos santificados diante dele se a gente não sacrificar todo santo dia. Por isso que a gente pega a cruz todos os dias. Não é só uma vez. E a gente esquece desse detalhe. É uma oração que devia ser feita toda manhã. Oi, Deus, bom dia. Obrigado pela minha noite de sono. Obrigado por o Senhor que cuidou comigo. E hoje, Pai, em nome de Jesus, eu decido carregar minha cruz mais um dia. Porque você viver uma vida diferente, na contramão do mundo e do sistema, é carregar uma cruz pesada. Então, se está tudo tão confortável na sua vida, é porque você não está carregando nada. Sabe? Então, que Deus nos dê a graça de nos entregarmos por inteiro para experimentar tudo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Amém? Mas antes de irmos Bora lá. para dizer tchau pro povo, tem o bate-bola. Bora. Bora Tá lá? bom. Vamos lá. Um versículo que sustenta a tua caminhada. Eu acho que esse de 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para se mostrar-se forte com aqueles cujo o coração é totalmente dele. Não com o cara que é mais capacitado, o mais desenvolvido, o mais talentoso. Não. É aquele cujo coração é dele, sem reservas. Uma palavra que define a tua estação hoje. Hoje. Eu acho que é maturidade. Ok. Eu estou conseguindo isso agora. Qual foi o maior ensinamento que teu pai, natural, aqui da terra, deixou para você? Eu não vou ver como é que eu falo isso de uma maneira mais bonita, mas meu pai falou 2 frases para nós que marcam a nossa vida. A primeira é relacionada. Meu pai já foi muito traído algumas vezes e ele nunca mudou. É a pessoa que ele é amorosa. Até eu estava com ele um pouquinho antes de vir para cá hoje, né? Hoje foi o dia de eu cuidar dele, com 81 anos, e a gente olha, pai, o cara pisou na bola com você, fizeram isso com você, como é que você consegue continuar bem? Você devia lá brigar, bater boca. E ele falou, filho, o pai aprendeu uma coisa, que quem não se ilude, não se desilude. Então, assim,
apesar de ser uma frase muito simplória, ela é muito verdadeira e poderosa. Quem não se ilude, não se desilude. Eu nunca faço algo esperando que o outro possa corresponder ou me entregar na mesma altura do que eu entreguei. Eu faço porque Deus me chamou para fazer, para transmitir isso. Então, para o pessoal aí que está desiludido com liderança e pastores, experimente ir na igreja por causa de Jesus. Nossos pastores são humanos, eles falham, eles erram, eles têm emoções igual a você, né? Tem gente que põe uma capa de super-homem no pastor que não existe, nunca existiu. Ele é apenas um homem que aceitou um baita desafio, que é estar à frente de centenas ou milhares de pessoas, Extremamente tentando corajoso. trazer a vontade de Deus para a sua vida e aguentar você. Com Meu muito Deus. amor e carinho, viu? E a outra frase que ele fala, né, que nos ajuda bastante quando a gente fala, meu Deus, pai, eu errei, né? Eu estou tentando pensar numa frase aqui, um nome que eu posso dar essa frase, mas Deus é perito em transformar as nossas fezes em adubo, falando da maneira mais bonita possível. Para que você que acha que fez uma grande cagada, Deus é o perito de pegar esse teu erro e transformar isso em adubo, algo que vai fazer você florescer de novo. Basta você entregar tudo na mão dele e fazer como eu fiz, aguardar o tempo de restauração e de cura que sempre vem, independente se foram justos ou injustos com você. Deus é perito em fazer isso com a nossa história. Que forte. É isso aí. É isso aí. O que nunca pode faltar na vida de um cristão? Eu acho que a comunhão. Eu vejo isso, tudo que a gente faz ali na igreja, como as coisas caminham muito mais fácil quando você aprende a viver em comunhão, quando você aprende a viver em unidade. Crente que vive sozinho é presa fácil do inimigo, sabe? Pode se achar o santarrão, o mais poderoso, conhecedor da palavra, não adianta. É igual você vê nos Discovery Channel lá, entendeu? Aquele que fica longe do bando ali, os leões vêm correndo, as hienas e ó, traçam. Então, assim, não ande sozinho, jamais. Aprenda a estar em cuidado, em comunhão, né? Não está dando certo, ora a Deus, busca uma outra igreja, mas não ande sozinho, porque isso é um perigo gigantesco hoje. O cristão Constante. não pode andar só. Verdade. Qual o maior desafio da igreja nesta geração? Nessa geração, eu acho que o nosso maior desafio nessa geração hoje é aprender a chorar pelos pecados. Né? Recentemente, a gente viu uma música aí que uma irmã lançou, né? Falando sobre o meu pecado, que não me incomoda mais. E o refrão fala, Jesus, quebra meu orgulho. Eu não acho uma música boa para cantar na igreja. É uma música de reflexão, né? Tanto que muita gente tem sido marcado por causa dessa letra dessa canção. Então, assim, eu acho que o desafio maior hoje a gente chorar pelos nossos erros. A gente não sente dor, mas pelo pecado. É tipo, esbarrei em você, ai, desculpa, não queria derrubar água em você. A gente não chora mais por isso. Ninguém se converte mais por causa do pecado. Se converte porque foi tocado num grande culto que tinha fumaça, que tinha telão, sonzeira, estava tudo lindo, luz piscando para cá, uma melodia menor, triste, que você, né, ficava contrito ali diante de Deus e você aceita Jesus. Mas a gente quase não vê mais ninguém hoje. Meu Pai amado, eu sou pecador. Eu não posso mais ser assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, Pai. Muda minha vida. Eu recebo o Senhor aqui, mas eu não quero mais ser o mesmo.
É sempre um testemunho lindo de conversão. O testemunho devia ser triste. Gente, eu sou um lixo mesmo. E eu entendi isso hoje. É por isso que eu quero ser salvo. Sabe? A gente. Por isso que eu brinco que tem muito mais gente convencido do que convertido. Né? É Os verdade. milhões de evangélicos. Será que isso realmente faz estrago no reino das trevas hoje? Né? Será que a gente vai mudar essa nação? Então, que a gente volte a carregar nossa cruz todos os dias e entenda que sem Deus a gente não é nada. Nada mesmo. Amém. Amém. Mais 2 perguntas. Bora lá. Depois de tudo que você viveu, quem é Jesus para você? Jesus é a razão de eu estar de pé. Jesus é a razão por que eu não desisto, mesmo tendo vontade de desistir. Jesus é a pessoa que eu continuaria acreditando mesmo que fosse tudo mentira. E isso eu cresci, eu aprendi dentro de casa. Porque uma vez eu perguntei para o meu pai, que eu estava muito indignado, né, com esse sentimento de se Jesus era real ou não. Eu falei, pai, mas vai que no final da vida você descobre que isso aí é tudo mentira, que não existia nada de Jesus, que isso foi uma história, que enganaram a gente. Aí ele falou, foi a melhor mentira que eu já vivi da minha vida, filho, porque mudou toda a minha história. Então, nunca vi uma mentira ser tão boa. Boa. Mas a gente sabe, né, que não é. não Então, é, assim, eu não vejo outro lugar para eu estar, senão debaixo da graça e das asas do Senhor. Uau. Complete a frase. Uma vida de adoração é? Uma vida de adoração é reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. E a gente manifestar isso através das nossas atitudes, do nosso corpo, que a gente possa reagir. É interessante quando você não sente alguma coisa, te pedem para reagir. E eu acho que a adoração verdadeira que Deus espera de nós é uma reação à sua presença, ao seu amor, ao seu cuidado. Não tem como a gente amar Deus e não ver Ele em todos os momentos. Então, uma adoração para mim, a vida de adoração é reação. Não consigo ficar quieto, não consigo ficar parado, não consigo ficar com a minha mão para baixo, não consigo não me emocionar, não consigo não chorar quando eu sinto a presença de Deus. Então, a verdadeira adoração é reação Amém. a tudo que Ele é. Amém. Samuel, Amém. obrigado pela tua presença. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Amém. Amém. Que nem eu brinquei com você, né? Ídolo da juventude. É verdade. Hoje aqui comigo, eu estou muito feliz com isso. Amém, Muito Mirtes. obrigada pela tua presença, pelo teu sim. Obrigada pela entrega, pelas palavras que você deixou para Amém. todos aqueles que vão Amém. nos ouvir e que realmente possa ser flecha no coração deles, trazendo paz, alegria, contentamento, uma flecha que vindo do Senhor para prosperar e frutificar. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Muito obrigada, meu querido. Amém. Deus abençoe você que estava conosco aí e espero que essas histórias de vida possam te animar a continuar. Quem sabe você um dia não vai ser o convidado da Mirtes para estar aqui, Olha contando só. a sua história também, né? Amém? Amém. Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Amém. 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 E para você que ficou conosco até agora, quero pedir para você compartilhar esse episódio com uma amiga. Se esse episódio falou teu coração, compartilha com uma amiga, com um amigo, e que realmente pessoas possam ser alcançadas através desta palavra, através desse testemunho tão Aleluia. forte. Quero deixar uma palavra também para você. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A verdadeira adoração, ela não começa no altar, assim como Samuel falou aqui para nós.
ela começa no nosso coração, quando verdadeiramente o nosso coração está rendido ao Senhor e quando tudo aquilo que nós vamos executar vem para louvor e honra para Ele, independente se é louvor, se é na igreja, Uhum. é no teu caminhar diário. Amém. Então, muito obrigada e que essa palavra fale profundamente ao teu coração. Amém. E eu te vejo no próximo episódio. Um grande beijo no teu coração.